Glória a Deus. Sigam orando por esses pequenos. Amém? Para que eles cresçam em estatura, mas principalmente em graça. Homem nenhum tocará nos nossos filhos. Amém? Amém? Homem nenhum tocará nos nossos filhos. Que bom ver vocês. Eu preciso confessar um pecado. Enquanto o André perguntava a cara dele. Vocês são curiosos, né? Todo mundo parou até o que estava falando ali. Enquanto ele perguntou assim se tinha visitante, eu falei assim, obrigado, Jesus, hoje não tem visitante. Algumas pessoas entenderam porque você veio o culto passado. Sabe que hoje a gente vai começar uma nova série. 3 semanas, 3 palavras de instrução sobre os 2 senhores. Lá vem o pastor falar de dinheiro. Combina, né? Igreja, dinheiro, combina. Por isso que eu digo, obrigado, Jesus, hoje não tem nenhum visitante. Mas se tivesse também, deixa eu te dar alguns motivos para dizer. Quando... Vocês estão me ouvindo? Então, quando nós viemos ao ministério e o Ronald disse assim, você prega? Eu falei assim, não, então você prega domingo. Foi mais ou menos assim. Eu disse para ele, Ronald, eu te conheço há pouco tempo, mas entendo o seguinte, enquanto for para pegar a Bíblia, eu estou dentro. Enquanto for para ministrar a verdade, eu estou dentro. E até hoje, graças a Deus, nós temos mantido nosso coração nesse lugar. E se você acha estranho, eu vou aproveitar que não tem visitante, se você acha estranho falarmos sobre dinheiro dentro da igreja, infelizmente, é bem provável que você já tenha sido ferido, magoado, visto dezenas, centenas e milhares de casos que nos desaprove a esse tema. Verdade ou mentira? Sim, é verdade. Onde o homem toca, parece que... Então, nós precisamos desmistificar isso porque é bíblico, tá? Eu não vou falar sobre dinheiro, apesar de ter dinheiro, mas nós vamos falar sobre um senhorio, com S minúsculo, um Deus minúsculo, que está assim sobre as finanças, que está assim rodeando os nossos corações, os nossos pensamentos. Não, pastor, misericórdia, eu sou crente. Calma que você vai ver que em algum momento você duvidou de alguma coisa. Então, a Bíblia nos dá vários e vários motivos. Jesus, eu quero começar já lendo Bíblia, se a gente vai pregar a Bíblia, queria que você abrisse lá em Mateus, ligue a sua Bíblia, 6:24, é um versículo só. Ah, pastor, mas não vale pregar um contexto. Calma, se acalma. Antes de ler, quero voltar aqui para você que ainda assim como eu, que estou aqui, fica meio... Deixa eu só abrir. Assim como eu acho indelicado falar sobre o tema, apesar de necessário, olha só o que tem na Bíblia, não é ainda Mateus, tá? Olha para mim que você vai entender. Ah, pastor, não concordo, vamos lá. Jesus menciona sobre dinheiro, isso aqui é estudo, tá? Não sou eu falando, não. A gente estuda a Bíblia. Jesus menciona sobre dinheiro 90 vezes na Bíblia. 90. Dos 107 versículos do Sermão do Monte, 22 deles falam sobre finanças. 24 das 49 parábolas que Jesus, quem? Jesus contou é sobre finanças. Lembra? Talento? Só uma delas. A palavra dinheiro, aparece 140 vezes na Bíblia. A palavra ouro aparece 417. E a palavra prata aparece 320 vezes. Ao total, 2.350 versículos falam de finanças na Bíblia. Aí vem eu e você e fala assim, não vamos falar de dinheiro dentro da igreja. Não faz sentido, né? Então, Jesus nos ensina isso. Jesus nos orienta sobre isso. Então, a gente vai esclarecer. Vocês topam?
2 pessoas, ok, já melhorou. A Carla e a Betina. Não sei por quê. Elas concordaram comigo. Vocês topam? Vem comigo, apertem os cintos. Isso não impede você convidar alguém para vir na próxima semana. Isso não impede você de vir na próxima semana, tá? Até porque o mês... Aí você vai falar assim, poxa, o pastor escolheu o mês de março, são 5 domingos. Não, calma, serão só 3 ministrações, essa e mais 2. Eu abro e, diante de Deus, nós temos também pessoas que vão esclarecer esse assunto para nós. Você está aí? Vamos comigo? Está disponível? Então faça uma oração com a sua boca bem aberta assim. Você não vai orar por nada a não ser por você. Senhor Deus, abre o meu coração, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Me confronta, mas me transforma. Amém. Amém. Vamos ler agora a Bíblia? Mateus 6, 24, Jesus dizendo o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores. Por quê, Senhor? Porque odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ó, deu certo, a gente nem combinou a versão. Eu acho que você já pegou a versão que eu prego, né? Você é muito inteligente. Mas tem várias Bíblias aí que vai dizer, não pode servir a Deus e ao dinheiro, servir a Deus e às riquezas, servir a Deus, mas no original, Jesus disse mamon. Diga comigo, mamon. Pois é, a Helena me perguntou o que era mamon. Eu disse, não é uma fruta, filha. Não é. E é verdade, não é. Se você ainda não sabe o que é, eu vou te dizer daqui um pouquinho. Bom, antes de falar sobre Mamon, lá no Sermão do Monte, esse é um texto dele, inclusive, nós estamos vendo que Jesus ele não se refere a um senhorio natural, levando em consideração que naquela época tinham escravos, ok? Então, Jesus está falando do senhor, do escravo? Não, ele está falando sobre Mamon. Quando a gente vai entender, é Jesus dizendo assim, ninguém pode servir a alguém e a Deus ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a Mamon e a Deus. Ninguém pode servir a Deus e a alguma outra coisa. Ok? É Jesus nos dizendo isso, lá nas minhas palavras. O principal desse tema, além de nós trazermos luz às Escrituras, sermos instruídos e sermos transformados, queria que você entendesse, é lembrar quem nós somos filho. Nós finalizamos uma série de fevereiro dizendo Abba. E eu não posso esquecer isso porque nós terminamos a série. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, do Abba. O mesmo Deus que ofereceu como um sacrifício, uma oferta viva, Jesus. Então, entenda o seguinte, antes mesmo de nós nascermos, Deus já te conhecia. Antes mesmo do princípio, Deus já sabia quem era você. Você é um filho e uma filha amada. Eu vou repetir. Você é um filho e uma filha amada pelo Abba. Nós precisamos lembrar, e todos os assuntos que nós percorremos diante da Bíblia, nós precisamos lembrar disso. Nós somos filhos. Independente de qualquer outra coisa, independente do tema, independente da série, nós somos filhos. Não se esqueça disso. Muitas pessoas, graças a Deus, não tem visitante hoje, muitas pessoas vêm à igreja e têm uma fé distorcida, uma fé cristã distorcida. Porque nós, por algum momento, a igreja deixou isso até transparecer. As pessoas acreditam que vir à igreja é seguir uma lei, vir à igreja é seguir um manual, apesar de sim, nós temos um manual, ok? Mas as regras da igreja, as pessoas vêm à igreja achando que vai rolar um catecismo ou algo nesse sentido, e não é. A fé cristã, ela é baseada em uma coisa, e é o centro.
Jesus Cristo. Tudo que nós falarmos, tudo, diga tudo, isso. Tudo no latim é tudo. Tudo que nós falarmos, o centro é Jesus. Você não precisa ver para você crer. Antes de eu entrar na pregação, eu preciso dizer isso para você. Você não precisa ver para crer. Eu queria te convidar a usufruir dessa paternidade. A se gozar nela, ok? A desfrutar dela. Porque você é filho e filha. Tire isso da sua cabeça que nós precisamos de algo para ter algo. Tire isso do seu coração que nós precisamos fazer algo para ter algo. Eu quero que você entenda. Assim como lá em Salmo 3 o salmista nos diz: eu deito, durmo, levanto. Por quê? É o Senhor que me fortalece. É o Senhor que me sustenta. Então, peraí. Então, é sobre Ele? Sim, é sobre Ele. Não é sobre o que nós fazemos. Não é sobre o que nós entregamos. Não é sobre os sacrifícios. Não é sobre um senhor chamado dinheiro ou mamão. Não, 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 não. O salmista diz isso, e se nós entendermos isso, que eu deito, pego no sono, acordo e me levanto, e isso só acontece porque Ele me sustenta, gente, muda tudo. É outro jogo. É outro jogo. Eu lembrei agora, preciso sair da pregação, eu sou assim, né? Cuidado com o meu TDAH. Mas eu me lembrei agora de um vídeo, você já deve ter visto, de uma psicóloga, e ela está entrevistando algumas mulheres, não sei nome, não sei nada, mas você já deve ter visto, porque isso aí é coisa de rede social. E aí ela diz assim, deixa eu pegar alguém aqui, você que está precisando muito de dinheiro. Se eu te desse R$1 milhão, como você acordaria amanhã? Mais rica, né? Eu achei que você ia falar mais linda. Não, nem todo o dinheiro do mundo vai fazer você ficar mais linda. Se eu te desse R$1 milhão, como você acordaria amanhã? Feliz. Tá, se eu te desse R$10 milhões, se eu te desse, tá combinado, amanhã você vai acordar, misericórdia, ninguém faz isso, acorda o celular, dá o desligue ali, dá o desligue, sabe o despertador, e a gente deixa o celular, né? Não, é isso que a gente faz, né? Todo mundo faz isso, né? Então amanhã você vai acordar, vai tirar o despertador, a hora que ele tocar, e vai abrir o banco. Vai estar lá, 10 milhões. Como é que você vai se sentir? Beleza, ótimo. Então tá, eu fujo da pregação, cara, é duro. Eu mudei de ideia. Agora eu não vou te dar mais 10 milhões de reais. Aliás, eu vou te dar 20 milhões de reais, mas você não vai acordar amanhã. Como você vai se sentir? Ainda quer? Não quer. Tá, então, se 20 milhões de reais custa o seu respirar ao acordar, por que a gente acorda tão mal-humorado? Por que a gente acorda tão indignado? Eu estou lá na entrevista de uma psicóloga. Já a gente volta para a pregação. Eu falei sobre o salmista, que nós dormimos, levantamos, e ele nos sustenta, e eu lembrei disso. Às vezes nós... Cara, é 20 milhões. Você acabou de desistir de 20 milhões. Por quê? Porque acordar, ser sustentado, vale muito mais. Viu que não é dinheiro? Tá, eu vou pregar, vamos lá. Essa é uma confiança que nós precisamos ter. Lembra do salmista? Eu deito, durmo, acordo, me levanto e é o Senhor que me sustenta. Você não faz nada. Você só respira, só existe, tá? Você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Eu e você somos filhos do Abba. Vamos lá. Se você tiver essa confiança, nós estamos falando sobre salvação eterna, tá bom? Vamos voltar para o texto. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus está nos orientando. A gente falou sobre mamon, aliás, vou começar a falar, então eu quero que você diga um pouquinho assim mais alto, diga, o meu Senhor não é mamon. Pastor, mas você nem explicou o que é mamon, mas vai por mim. Diga isso com vontade, assim, o meu Senhor não é mamon.
Mamon não é dinheiro e mamon não é riqueza, tá? Mamon é um falso Deus, Deus com D minúsculo, lá da Líbia e esqueci o nome agora, babilônicos, lembrei. É isso, é um espírito, fecha lá o dinheiro, esquece, nós não estamos falando de dinheiro, estou falando de mamon, que é um espírito que nasceu, o seu DNA está lá na Torre de Babel, quando um homem espertão encontra um outro homem espertão, lembra? Sempre vai dar ruim para alguém. E aí eles falam assim, uau, nós descobrimos a fórmula, eu tenho uma estratégia e nós seremos maiores que Deus. Nós construiremos algo tão grande que nós teremos poder. Lá na minha versão. Depois você vai ler a Bíblia e você vai entender o que está escrito certinho lá, mas é isso. E esse espírito de ganância, esse espírito de egoísmo, está nesse lugar. Ok? Todo mundo ok por enquanto? Isso não é sobre dinheiro, isso não é sobre riqueza, isso não é sobre bens, não, é um espírito. E a Bíblia nos dá sinais, a Bíblia nos conta histórias, a Bíblia nos revela e você já vivenciou muitas coisas espirituais. Você sabe do que eu estou dizendo. Você sabe que, espiritualmente dizendo, o espiritual ele é tão, ou ele é mais real do que o natural. Vou repetir para não confundir. O espiritual é mais real do que o próprio natural que a gente vê. Então, isso é um espírito de ganância, isso é um espírito maldito, de vaidade, de egoísmo. Esse é o mamon. Então, nós não podemos entender isso sem dizer que orgulho, ganância, faz parte de uma manifestação de um senhorio mamon. Eu não estou aqui para pregar hoje e dizer assim, eu quero que... E eu vim de uma raiz onde, se o irmão trocava de carro, alguém já dizia que ele estava fazendo coisa errada. Então, parecia que ser crente era ser pobre. É isso aí. Não. Espera aí. Não estamos fazendo isso aqui, não, tá? Calma. Pastor, primeiro ponto sobre mamon. Mamon promete coisas... anota isso aí. Alguma coisa vai sair daqui hoje. Mamon promete coisas que só Deus pode te dar. E enquanto a gente estiver conversando, vai pensando aí, vai colocando, organizando os seus pensamentos, porque é natural você falar assim, já pensei isso. Já senti aquilo. Calma, no final a gente ora e está tudo certo. Mamon vai embora. Tá? Mas eu quero que você traga isso para você hoje, porque a gente não está falando sobre uma igreja, a gente não está falando sobre um reino material, não. Nós estamos à luz das Escrituras, entendendo o que Deus ele nos entrega todos os dias, que é o ar dos nossos pulmões, para que a gente viva um dia, e ao longo desse dia, espiritualmente, alguma coisa está acontecendo, e a gente precisa estar com os olhos ligados, espiritualmente dizendo, os olhos abertos. Mamon é isso, primeiro ponto. Ele promete coisas que só Deus pode te dar. Um exemplo é a identidade. Identidade. O que é identidade? Vamos lá. Ninguém aqui nunca pensou isso, obviamente, mas conhece sempre alguém. Sempre tem um primo, sempre tem um tio. Que se eu tiver aquele carro, as pessoas vão me respeitar. Se eu comprar aquele imóvel em tal região da cidade, eu vou ser aceito. Se eu fizer aquilo, você já entendeu? Eu sou completo. Diga comigo, isso é falta de identidade. E aí mamon começa a flertar, a gente vai falar bastante dessa palavra, flertar comigo e com você, dizendo de que você precisa disso para ser feliz. Você precisa viajar o mundo para ser feliz. Viajar é bom, sim ou não, gente? Sim ou não? Se não for, por favor, vai na CVC, passa o cartão lá e coloca eu como titular. Pode ir? Claro que é bom, mas mamão começa a flertar comigo de que eu preciso disso, porque socialmente eu nunca viajou o mundo.
É só um exemplo, gente, tá? Mas eu posso usar isso para o carro, para o celular, para o relógio, para casa, para a empresa. Então é uma falta de identidade que o espírito mamon começa a vagar nos nossos pensamentos. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. E eu vou te dizer, todos nós aqui somos filhos. Nós temos uma herança. O que é teu, já ouviu aquele ditado, o que é teu está guardado? É mais ou menos isso. Mas é do lado bom, óbvio. É teu, ninguém tira, tá? Mas o mamon vai vindo, vai flertando. Primeira coisa, não se esqueça. Mamon promete coisas que só Deus pode te dar. E quando a gente começa a negociar isso, olha só, isso é um grande problema. Mamon, ele começa a distorcer o pensamento dizendo assim, você não precisa de Deus. Você precisa é dessa carreira bem-sucedida. Você não precisa de Deus, você precisa é da grana no banco. Você não precisa de Deus. E aí o mamon, com formas, com meios, eu diria, né? Meios lícitos, ele começa a nos tirar da presença de Deus. Mamon, ele começa, então, eu vou te dar um exemplo. Então, o que eu gastava lendo a Bíblia agora, talvez eu passe a estudar mercado. Está errado estudar, gente? Claro que não. Mas estuda primeiro a Bíblia, depois você começa a estudar o mercado. Ok? Entendeu? Agora faz sentido, né? Não, o pastor está pregando lá que não pode estudar. Não. Então, é sutil, é sutil. Não vai aparecer um dragão de Komoda com um tridente dizendo assim, eu vou arrancar todo o dinheiro da sua conta. Não. É um espírito que usa de pensamentos para que a gente se distancie de um propósito. De qual propósito? Cristo. Sempre vai ser. Primeiro ponto. Mamon promete, mas ele é mentiroso. Ele promete só o que Deus pode te dar. Jesus e Bartimeu. Eu amo a história de Bartimeu. Se eu pudesse, eu pregava sempre sobre Bartimeu. O que tem a ver agora, pastor? Tem a ver que Jesus chega, aquele cara está desesperado, cego, ok? E ele não está pedindo dinheiro. Ou Jesus nem pensou na possibilidade, não, Bartimeu. Você não precisa enxergar, você precisa de um American Express na sua mão. E aí você pode... Então, entenda, o Senhor Deus, através de Jesus, sabe o que você precisa. E eu tenho uma boa notícia. Você faça ou não faça algo, Ele já te prometeu. Amém? 2 pessoas. Quando a gente começa a entender que Mamon começa a prometer, diante de uma ambição de que isso que você deseja conquistar vai te dar conforto, vai cuidar da sua família, vai proteger você e ela, você precisa entender que esse lugar não pode ser o centro do seu coração. E eu oro para que essa igreja seja próspera. Já já eu vou contar uma coisa para vocês, mas eu preciso dizer que isso vai acontecer naturalmente. O seu coração ele não precisa estar neste lugar. Se todos os dias que você acordar, você disser assim, eu vou ser um excelente profissional, eu tenho certeza que você vai ter sucesso na sua vida. E eu faço isso. Como assim, pastor? Eu faço isso. Mas antes disso, eu digo, Pai, onde o Senhor quer me usar hoje? Jesus, aonde eu vou ser luz hoje? Você entende que a ordem das coisas muda tudo? Porque eu desejo que essa igreja seja próspera, eu desejo que essa igreja seja grande no sentido de relevância, mas nós precisamos estar primeiro com o coração no lugar certo. Mamon sempre vai te prometer o que só Deus pode te dar. Você já conheceu alguém que chega na igreja quebrado? É quebrado mesmo, assim, ó. Você vai, ele vem, ajoelha aqui na frente, começa a chorar, e você fala, você quer orar? Você quer oração por quê, filho? Ele fala assim, por tudo, pastor, por tudo.
por tudo. É família, é doença, é dinheiro, é desemprego. Já vi gente assim, que chega na igreja desse jeito. E aí a pessoa, são só exemplos e eu preciso contextualizar para você. A pessoa vem, ela começa a servir, ela lava o banheiro, ela faz algo, daqui a pouco arruma um emprego, daqui a pouco ela vinha a pé e aí, de repente, consegue comprar uma motinha, depois vira um carro, enfim, a pessoa, Deus abençoa e tudo acontece. Só que essa pessoa, ela fica elegante demais depois que algo entrou na vida dela, e eu já acabei de contar a história para você. Algo entrou na vida dela, algumas conquistas vieram, e agora essa pessoa ela já nem ajoelha mais na igreja. Porque não, pastor, minha calça da Gucci. São exemplos, vocês estão entendendo? Que a ordem das coisas mudam tudo. Então aquela pessoa que era literalmente, não, uau, Deus, e morde a orelha e Deus começa a abençoar, as coisas começam a acontecer, e daqui a pouco essa pessoa já não adora mais. Ela adora a Deus assim na igreja. Você fala, cara, pelo menos se rende aí. Não, Deus está recebendo a minha adoração. Vocês estão entendendo? O espírito de Mamon, ele usa coisas boas, eles usam coisas que Deus já nos deu para distorcer histórias. Êxodo 3, não precisa abrir, mas Deus promete para o povo do Egito o quê? Pergunta do Enem. Deus diz, eu vou tirar meu povo do Egito, só que vocês não vão sair de mão abanando. Deus dizendo isso. Vocês vão sair com ouro, prata e joias. Glória a Deus. Aí eu fico pensando, Deus, você sabe que nós vamos passar 40 anos no Egito, né? No deserto, perdão. Para mim já não começa a fechar essa conta. Fala assim, pô, Deus, nós vamos passar 40 anos no deserto, carregando ouro, prata e joias, riquezas. Pensa. Arma, desarma, carrega ouro. Arma, desarma, carrega ouro. 40 anos. Acho que foi ali que começou o CrossFit. Não faz muito sentido. Mas sabe por quê? Porque diz assim, um pouquinho mais para frente. Moisés sobe ao Monte Sinai, adora a Deus, tem um tempo com Deus. Você conhece a história. E ele fica dias lá. O que o povo está carregando? Ouro, prata e joias. Fica dias lá. E aí esse povo começa a murmurar. Só esse povo murmurou. Eu e você, nós nunca murmuramos quando Deus demora. É isso? É isso. Obrigado. Viu? Eu disse que às vezes faz sentido para alguém. A gente murmura. E aí o povo está lá. Quer saber? Vamos fazer um bezerro de ouro. Olha que ideia genial. E aí eles começam a tirar brinco. Está lá em Êxodo 3. Começam a tirar brinco, joias. E tudo aquilo vira um bezerro de ouro. Quem deu o ouro e a prata, pelo amor de Deus, gente? Percebeu Mamon? Andando no coraçãozinho, passando na cabeça. Mamon. Tem duas coisas que facilmente dá para fazer no deserto com muito dinheiro, e não é passar na Louis Vuitton. Não é passar na Zara. Eu fico olhando e falo, Deus, você gosta mesmo, né, cara? Ou você faz um bezerro de ouro. Essa palavra é para alguém, eu não sei. Deus está te dando alguma coisa. Deus está colocando alguma coisa na tua mão. Ou você faz um bezerro, ou você faz um altar de adoração para Deus. Amém? Vocês estão aí? Segundo ponto. Qual é o primeiro? Mamon promete
coisas que só Deus pode te dar. Preste atenção. Só Deus. Quando você flertar, quando o pensamento vir, repreende esse espírito. Fala assim, Deus, eu sei, confio em Ti. É só o Senhor que pode me dar. Segundo ponto, Mamon ele está sempre procurando servos. Lucas 16, Lucas já está dizendo o que Jesus disse e ele repete dizendo, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Talvez você vai concordar comigo ou não, mas está tudo bem, está cheio de igreja saudável por aí. Mas a teologia da prosperidade é isso. Ah, pastor, mas é lá na igreja do fulano, do pastor X, eu não quero falar disso. Eu estou falando sobre usar Deus como um meio para algo. O que é a teologia da prosperidade, pastor? Quando nós usamos Deus para conquistar aquilo que nós desejamos. Um exemplo disso são campanhas. Eu já fui em várias, mas graças a Deus fui liberto. Mas existe uma campanha da pipoca, existe a campanha do não sei o quê, existe a campanha de não sei o quê, e aí você faz 7 vezes, 7 dias, e no final você coloca o dinheiro no altar e Deus vai prover. Isso é teologia da prosperidade. Mamon dentro da igreja. Mamon dentro da igreja. Vocês estão olhando com uma carinha assim, por que eu vim para a igreja hoje? Você tem um pai, sim ou não? Amém. É isso, a motivação da prosperidade não é a presença do amor do pai. A motivação da teologia da prosperidade é, literalmente, o que o pai vai me dar. Então, todas as vezes que você pensar nisso, entenda, seu pai já te deu. Terceiro ponto, Mamon é um senhor que quer tomar o lugar de Deus. Sabe aquela coisinha do si? É mais ou menos como a identidade que eu falei agora há pouco. Se eu tivesse, se eu conquistasse, se eu tivesse uma casa maior, se eu tivesse um carro melhor, eu seria mais respeitado, se eu tivesse mais dinheiro, essa aqui eu já tenho que pedir desculpa. Só eu já pensei, se eu tivesse mais dinheiro, eu ia ajudar mais pessoas. É a realidade. Semana retrasada, estava no trabalho, um amigo me ligou, ele precisava se encontrar comigo, era 10 minutos, ele falou, cara, eu preciso falar com você e tal, vamos tomar um café? Eu falei, cara, eu só tenho 15 minutos. Ele, beleza. E aí, a gente combinou, e 10 minutos, e 15 minutos, e 20 minutos, e 30 minutos. Eu liguei para ele e falei, cara, não, eu tô aqui. Ele chegou. Ele chegou e disse assim, eu falei, cara, tenho liberdade para ele, falei, pô, me ajuda também, né? Ele, não, desculpa, cara, tava passando na lotérica, não tinha fila, e eu resolvi parar para fazer um jogo. Ele, negão, ele fala desse jeito, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou abençoar a sua igreja, cara. Mamão. Sim. Eu disse para ele assim, eu nem estava ainda programado a falar isso, mas eu olhei para ele e disse assim, cara, se você fosse na igreja domingo, seria a maior bênção que você poderia me dar. Seria a maior alegria que você fosse lá só visitar. Ele olhou assim, não é cristão, tá tudo bem, mas eu percebi espiritualmente Mamon ali. É normal, a gente nem percebe, se eu tiver, eu faço, porque é uma condição. Eu preciso ir para a Bíblia e te lembrar que Jesus, ele nunca saiu de um lugar para o outro para abençoar alguém e levar dinheiro. Quem faz isso somos nós. E tá tudo bem, glória a Deus por isso, eu já fiz isso, você já fez isso, todos nós. Se você não fez, ore por isso e faça, abençoe alguém. Mas Jesus nunca fez isso. Porque nós estamos a todo momento pensando,
Se eu tivesse, se eu pudesse, se fosse assim, se assim, mamão. Mamão. Eu falei que, infelizmente, você ia parar e falar assim, olha, eu acho que ele já passou por aqui. Mas glórias a Deus por isso, porque nós estamos aqui justamente para pedir, Deus, nos coloca no lugar certo. Senhor, a partir de hoje, alinha o que precisa alinhar, coloca o meu coração onde precisa colocar. Se tiver que reformar, reforma minha mente, meu coração. Faz isso. Esse é o poder da nossa unidade. Tá tudo bem. Nós não viemos aqui para expor ninguém, nós não viemos aqui para... Não, não, não. Você não tem noção de como eu choro, de como eu sou massacrado quando eu começo a pregar. Eu falo assim, Deus, eu vou ter que falar isso? Não, eu não pedi para você falar isso, eu estou falando isso para você. É para o seu coração, é para a sua cabeça. Daí eu falo assim, então se é para mim, é para a igreja. Vocês estão aí? Diga, meu Senhor não é mamão. Fechou. Espírito Santo. Eu tenho sinais aqui de que talvez eu e você já flertamos com mamão. Vocês estão prontos? Sim? Eu tenho alguns sinais aqui, tá? Vamos lá. Primeiro sinal que, em algum momento, esse espírito tentou entrar na sua mente, no seu coração. Primeiro dele, desculpa. Quando eu só foco naquilo que eu ainda não tenho, mas eu quero ter. Pensar naquilo que eu não tenho, é óbvio que não é pecado. Mas quando eu foco naquilo e esqueço de ter contentamento e gratidão ao que eu já tenho, mamão. Mamão. Meu olho só está lá porque eu não tenho. Quer uma praga? Você quer uma praga para ver mamão? Instagram. Você começa. Na segunda eu já quero me matar porque eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquela empresa, eu não tenho. É óbvio que é uma brincadeira, que é para você entender que mamão está ali. Mamão está ali. Eu foco só no que eu não tenho e me esqueço do que Deus já me deu. E a gente não está falando isso eu não estou falando isso querendo te limitar, não, pelo amor de Deus. Eu sonho para que todos nós possamos ser pessoas prósperas e tal, aquela coisa arada, Disney e tudo, aquele negócio. Todo mundo com dinheiro. Mas o nosso coração não precisa estar nisso. Não pode estar nisso. Segundo sinal. Diga, eu me contento, Senhor. Diga mais forte, eu me contento, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor já me deu. Amém. Segundo sinal, quando frequentemente a gente compara a situação financeira. Você conhece alguém que tem mais dinheiro que você, isso é fato. Assim como você conhece alguém que tem menos dinheiro que você. Só que você jamais se compara com a minoria, você sempre vai para quem já ultrapassou os seus desejos, seus sonhos, e aí você entra em comparação. Eu tenho pessoas, empresários, eu tenho amigos, eu tenho pastores que são referências para mim. Isso não me impede de olhar aquilo e ter uma referência. Isso não me impede de olhar para aquele lugar e sonhar com aquilo. Isso não me impede. Mas o efeito de comparação, mamão. Quanto será que ele pagou naquilo? Ele parcelou. Não, ele não tem dinheiro para... É mamão. Mamão, gente. Próximo sinal. Quando fazemos das nossas posses uma afirmação para o outro. Isso é perigoso. Anota isso. Quando eu faço da minha posse uma afirmação para o outro. Isso também é um tipo de carência de falta de identidade. Como assim, pastor? Eu uso daquilo que eu tenho para afirmar o que o outro não tem. Você quer ver uma coisa? Faça uma pergunta para alguém ou responde a minha pergunta na sua cabeça. Não precisa falar em voz alta, não. Só um teste rápido. Quem é você?
É bem provável que você já respondeu para você mesmo. Eu sou um jogador de futebol. Eu sou um pastor. Eu sou um empresário. Eu sou um médico, um advogado, um eletricista. Eu sou um engenheiro. Não. Eu não perguntei o que você faz. Eu perguntei quem é você. Mamon. Usar da posse para afirmação. Quem é você? Eu. Eu estou como pastor. Essa é a minha função. Mas eu sou filho de Deus. Eu sou o embaixador do reino dos céus nessa terra. Eu sou filho do Abba. Eu sou o marido, eu sou o pai de 2 filhas, eu sou um filho de pais extraordinários. Mas nós usamos as nossas posses, os nossos diplomas ou as nossas funções para afirmar quem nós somos. É Mamon dizendo que antes de você ser um pai, você é um pastor. Antes de você ser um marido, você é um empresário. Eu sou um empresário. Faz sentido para alguém? Deixa eu te dizer. O que você é para Deus é mais importante do que você faz. Amém? Vocês estão felizes ainda? Vamos voltar domingo que vem? É isso, no reino dos céus você é muito mais importante daquilo que você faz do que aquilo que você tem. Sabe por quê? Quem afirma essa identidade é Jesus Cristo. Quem afirma a sua identidade é Jesus Cristo. Mais um ponto aqui, eu tenho mais 2, eu acho. Sinais de que a gente pode estar flertando com Mamon. Quando é difícil dar ao Senhor e ao próximo com alegria. Mamon. Ah, pastor, mas a gente nem fez generosidade hoje ainda, né? Devia ter feito antes, senão vocês vão... Eu ofertei, pastor, eu dizimei, eu ajudei o irmão, mas a gente não está falando disso. A gente está falando de quando é difícil. Sabe aquela pessoa que você está tirando um rim dela? É isso, Mamon. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina a fazer isso com alegria. Vou te dar um exemplo. Você vem à igreja, é um exemplo. Nós estamos em família, nós estamos em casa, tá? Você vem à igreja e o pastor dessa igreja diz assim, nós vamos erguer um muro e a gente precisa de algo, um valor. Aí você dá uma reinada, tal, mas você vê o irmão fazendo, tal, vai lá e faz. Mas deu uma reinada, é difícil, né? Coração fechado, mas deu. O muro vai ser construído, sim ou não? O muro vai ser construído, sim ou não? Vai. Mas a Bíblia está te ensinando a fazer com alegria. Então, para de ser burro. Falei isso alto? Desculpa. Só era para pensar. Depois você corta. Então, para de ser cabeção e alegra o teu coração. Não faça de forma irresponsável, não faça mais do que você pode, mas faça com alegria. Vocês estão entendendo? É como fazer. E Mamon, ele vem vindo, ele sabe. Mas nosso Deus é mais poderoso, ok? Quando damos, mas o foco fica no que perdemos, não no que a gente deu. Ah, eu preciso pedir perdão, eu já fiz isso. O irmão me ligar e a gente acompanhar e tal, e daqui a pouco você abençoa o irmão na emoção. Aí você fala, meu Deus, vai faltar. Eu já fiz isso, eu já fiz. Aí depois eu tenho que orar e falar, Deus, me perdoa, tira isso do meu coração, porque tem que ser com alegria. E Deus recebe isso. Deus recebe. Último sinal. Quando você tem um diálogo interno, se questionando, enquanto eu estou aqui na frente falando de dinheiro para você. Sabe aquela coisa? Ah, lá vem o pastor.
Você está entendendo que eu e você, nós não estamos isentos de sermos tentados por mamão? São coisas que eu estou dizendo, que eu vivencio, que você vivencia. Esse é o mundo real, gente, ou espiritual. São coisas que nos esclarece de que Espírito Santo, abre os meus olhos, Espírito Santo, limpa a minha mente, Espírito Santo, conduz o meu coração, vê se há em mim algo. Todos os dias nós temos essa oportunidade. Tá, pastor, então beleza. Então, você falou do mamon, mas eu quero saber, dinheiro é bom ou mal? Dinheiro é bom ou não? É ótimo. Depois você corta essa também, Vitor. Se você não quer o teu, dá para mim, tá tudo certo. Claro que o dinheiro é bom, mas o dinheiro ele não é amaldiçoado ou ele não é abençoado, apesar da gente falar isso, né, que dinheiro é amaldiçoado e tal. Mas entenda, o mesmo dinheiro que você pode abençoar um pai de família que está desempregado e que vai alimentar a família dele inteira, ele é igual para o traficante que está lá recebendo na boca, vendendo droga. É o mesmo dinheiro. O que muda é a mão que ele cai. A minha, a sua, a do João, do José. É isso que muda. Carla está aqui e vai concordar comigo. Há 2 anos atrás, nós estávamos num acampamento de pastores da C3 e um pastor da Austrália nos chamou, nos deu uma palavra profética, orou por nós e disse assim: Eliezer, Deus vai mandar grandes empresários para ir para a igreja de BC. Uma pessoa disse glória a Deus. Vamos lá, eu vou repetir e aí você finge que ouviu pela primeira vez. Ele disse assim: Eliezer, Deus vai mandar muitos empresários, pessoas influentes com muito dinheiro para BC. Melhorou. E a Carla vibrando, e glória a Deus, vai acabar o sofrimento e coisa arada, né? Eu preciso confessar, isso já faz 2 anos, então fique tranquila. Mas durante esse mês, todo dia eu ficava aqui, ó. Oh, Jesus, quem que é aquele? Entrou um novo. Ai, Deus. Mamão. Hã? Aí, depois de um mês, eu calmei e tal, beleza? Hoje eu já não faço mais isso, tá? Mas eu aprendi a orar. Deus, eu não sei o que você vai fazer, comigo ou semigo. Mas faça, porque a obra é tua. Amém? É sobre onde está o nosso coração. Não é sobre o dinheiro. É sobre onde está o nosso coração. A gente vai ter outras ministrações, vamos ter outras abordagens. Hoje eu quero especificamente falar sobre esse espírito que passeia todos os dias, na minha e na sua cabeça. E sabe qual é o ponto bom? O dinheiro ele é neutro, porque eu disse que depende da mão que ele cai. Repito, você pode abençoar e construir uma igreja ou você pode fazer um centro de prostituição com dinheiro. Deus está nos entregando algo, nós temos a responsabilidade como mordomo, de primeiro ser fiel no que Ele já nos deu. E a partir daí, tudo que vier, nós sermos investidores do reino. Por quê, pastor? Porque o dinheiro, ele é um soldado. Se você tiver que sair daqui com uma frase só, ou uma definição, leve essa. Porque ele é um soldado. O dinheiro, ele pode... E a Bíblia vai dizer, eu já vou abrir o texto. Ele pode construir algo nas moradas celestiais que você ainda não conhece. E eu vou te dar um exemplo. Lucas 16:10, Lucas 16:9 diz assim: por isso eu te digo, usem a riqueza deste mundo para ganhar amigos. Opa! Você nem precisa, né, correr atrás. Dinheiro veio e já enche de amigo. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Usem a riqueza deste mundo para ganhar amigos, vírgula,
de forma que, quando ela acabar, quando ele ou quando ela, não está dizendo quando o dinheiro acabar, está dizendo quando a vida acabar, estes os receberão, estes quem? Os amigos, os irmãos, a igreja, o meu irmão em Cristo, estes os receberão nas moradas eternas. Pelo amor de Deus, entenda isso, o dinheiro é o seu soldado. Todas as vezes que você abençoa alguém, todas as vezes que você abençoa a igreja, isso alcança alguém e lá no céu, quando você chegar, você vai receber um abraço de alguém que você não conhece, porque ele vai te dizer assim: ei, eu só encontrei a Jesus porque você investiu no reino. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu e você, certamente, temos vários e vários nos esperando lá. Porque através da igreja, ou através de uma missão, ou através de alguma coisa, Mamão não venceu, você fez das suas finanças um soldado nas mãos de Deus. Você tem noção do poder disso, gente? Eu tenho certeza que eu posso te dizer, porque nós estamos em família, nós estamos em igreja. Eu acho que você vai começar a pensar sobre isso, a refletir. Todas as vezes que for ajudar alguém, você vai lembrar: eu vou encontrar alguém no céu, essa pessoa vai estar lá me esperando. Obrigado, porque eu só encontrei a Jesus porque você investiu no reino. Eu não estou dizendo que você investiu na C3, eu não estou dizendo que você investiu na igreja A, B ou C, você investiu no reino. Amém? Diga: Mamon não é o meu Senhor. Billy Graham já dizia: igreja e missão são feitos de 3 formas: pés daqueles que vão, joelhos aos que se dobram e mãos aos que se investem. É assim, é assim. Billy Graham também dizia que você nunca vai ver um caixão de dinheiro, né? Alguém levando tudo. Porque o que nós estamos construindo aqui é eterno. Pelo amor de Deus, coloque isso na sua cabeça. Tudo que você está construindo aqui é eterno. Pastor, o que eu faço com isso? Seja um bom mordomo. Se você entendeu que pensamentos podem te levar à ruína, se você entendeu como você deve agir, seja mordomo do que Deus já te deu, do que já está na sua mão. Não é quando você for jogador de futebol, quando, como o meu colega disse, quando eu ganhar na Mega Sena, ou quando eu for promovido. Não, seja bom mordomo do Senhor com o que você já tem na mão. Lucas 16:10, agora sim. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também vai ser desonesto no muito. A grande verdade é que nós não podemos esperar a situação mudar. A gente precisa fazer algo com o que Deus já nos deu. Então eu quero abençoar você, para que o seu coração esteja nesse lugar, dentro da sua realidade, dentro da sua situação. Faça algo. E o primeiro ponto a fazer é, todos os dias: Deus, coloca o meu coração no lugar certo. Eu não estou falando de dinheiro aqui, gente, por favor, coloca o meu coração, as minhas intenções, coloca, Senhor, som do meu coração, ajusta, alinha, reforma, é constante. Amém? Amém. Salomão vai dizer lá em Eclesiastes: aquele que observa o vento não semeia. Sabe o que isso quer dizer? Se você ficar olhando e não fazer nada com aquilo que Deus te deu, nada adianta. Servo ruim, servo mau. Fique de pé, por gentileza. Vocês estão bem?
Sonda nosso coração, Jesus. Minha oração é para que esta igreja esteja livre, essa igreja esteja totalmente livre de toda a influência de Mamon. Amém. Antes de nós cantarmos aqui, faz sentido isso, gente? Por gentileza? São temas que a gente precisa crescer à luz da Bíblia, à luz da palavra do que Deus nos ensina. Coloque seu coração nisso. E Deus vai te guiar, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar maneiras para que nós não possamos ter a influência de Mamon. Não esqueça isso, não esqueça. Vamos lá. A gente pode orar. Eu queria fazer uma oração profética com você, se você quiser fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Nós vamos entregar os nossos pensamentos, a nossa influência, as nossas ideias. Se você puder, diga: Senhor Deus, eis-me aqui. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me escolheu para ser servo. É isso. Hoje, eu escolho, a minha dependência é apenas em Ti. Me ajuda, Deus. Eu quero ser o canal aqui na terra para as pessoas. Eu quero ser um bom mordomo daquilo que eu já tenho. Mamon, você não é o meu Senhor. Vamos lá de novo? Mamon, você não é o meu Senhor. Toda honra e toda glória a Deus por isso. Tu és digno de... Te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, ó Senhor.
Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo continue essa semana ainda ministrando ao seu coração. Não por força, mas pelo Espírito. Que o Espírito Santo te encontre em meio às suas dúvidas, em meio aos seus pensamentos, em meio às decisões que nós tomamos todos os dias. E que Ele seja o nosso principal motivo, a nossa inspiração para tudo que fazemos, para tudo que colocamos as mãos, colocamos os nossos pés. Que o nosso coração esteja nesse lugar. Que o Espírito Santo nos oriente a isso. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Pedimos para que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma boa semana. Abençoamos aqui, Senhor, todos os compromissos, abençoamos todos os relacionamentos, todas as dúvidas, todas as dores, todas as situações, Pai, que ainda que se mostrem contrárias. Deus, envia o teu anjo agora à frente, abre caminho, traz respostas. Em nome de Jesus, Pai, nos dê estratégias. Obrigado, Jesus, obrigado. Está feliz? Amém? Domingo que vem nós continuamos com a nossa segunda ministração. Eu quero te encorajar, quero te desafiar a convidar alguém. Só os machos. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus continue estabelecendo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que você pensar ou falar. Meu ponto aqui está tocando o seguinte: pastor, você esqueceu de pedir oferta, tá vendo? Não é sobre dinheiro. Se você sabe já fazer, se você tem o seu Pix aí, não tem, tá lá e pronto, é isso, tá? Mas que Deus te abençoe. Amém? Não tem cantina hoje? Não? Dia das Mulheres, quer falar alguma coisa? Não? Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Falei. Você que é mulher tem uma pequena lembrança. É óbvio que ela não está à altura da sua importância, mas nós agradecemos a Deus, nós honramos a Deus por cada ser feminino, mulher nesse lugar. O que seríamos de nós sem vocês? Que Deus continue colocando sabedoria, que Deus continue conduzindo com estratégia e olhar clínico que só vocês têm, porque nós dependemos disso. Vocês são muito importantes, vocês são o desenho claro de uma perfeição divina. De verdade, eu não sei como é Adão, mas quando eu chegar lá eu quero ver quem foi a 01, cara. Eu quero ver, falar, Deus, você deve ter... É verdade, se eu não vou ser mais seu esposo, a gente vai estar lá como irmãos. Brincadeira à parte, vocês são a descrição da perfeição de um desenho de Deus. Nós amamos vocês, essa igreja ama vocês. Tem uma lembrancinha lá, é isso? É? Só isso? Então, Deus abençoe vocês, até domingo que vem.